Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. Vocês que acompanham o nosso canal EBD Comentada, sejam todos muito bem-vindos para mais uma meditação, para mais uma ministração da Palavra do Senhor. Hoje com o tema Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, tirado do livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, dos versículos de 1 ao 8, que diz assim para nós a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Nos dias de Israel, na época do profeta Isaías, não eram dias fáceis. O sentimento de desgosto nacional existia no coração do povo. No campo da espiritualidade, as pessoas estavam distantes de Deus. Eles faziam sacrifícios profanos em lugares que antes eram dedicados a Deus. Eram tempos de insegurança e de incerteza quanto ao futuro da nação de Israel. Cidades estavam desoladas, o campo, eles estavam destruídos, o trono estava vazio. O orgulho de ser judeu e de se morar na nação israelita estava ferido. Os cultos religiosos oferecidos nos templos não eram mais aceitos por Deus. Em tempos assim, Deus levanta vozes proféticas, homens e mulheres, que se levantam para transportar, para levar a mensagem de Deus para o povo. E de repente, no meio daquela multidão marcada pelas dores e sofrimentos, surge uma voz profética que clamava, que era o profeta Isaías. Ai desse povo mau, essa gente cheia de pecados, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Porque vocês continuam a pecar? Será que querem receber castigos? Isaías, capítulo 1, versículos de 4 a 5. As palavras de Isaías, cuidadosamente escolhidas por Deus, voavam como flechas velozes a encontrar o seu alvo. Em meio à multidão, muitos esforçavam-se para ouvir. Outros fechavam os seus punhos e murmuravam. Outros baixavam a sua cabeça e choravam silenciosamente. Para uns, a palavra profética do Senhor era um instrumento de conserto e restauração. Para os outros, um instrumento de condenação e justiça. Em tempos de crise, Deus sempre desperta a igreja para anunciar a sua mensagem para todos aqueles que estão distantes do seu amor e misericórdia. A tarefa de um profeta é solitária, porque Deus desperta para falar e anunciar a respeito de verdades que se confrontam com a situação espiritual de muitas pessoas. Mas é nesse tempo de crise,
que Deus dá ao profeta Isaías uma grande visão. Gostaria de examinar essa visão e tirar algumas lições práticas para a nossa vida. O que observamos na visão de Isaías? Isaías vê o trono eterno que nunca ficará vazio. No ano da morte do rei Uzias, então uma visão da glória, soberania e majestade de Deus num trono de glória eterna. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A visão de Isaías, no capítulo 6, veio no ano da morte do rei Uzias. Embora Uzias tivesse sido um bom rei para o povo, construindo um reinado longo e próspero, muitas pessoas em seu reino haviam se afastado de Deus. Portanto, agora o trono estava vazio. E isso causava desesperança e muita insegurança, pois as pessoas poderiam lutar e se matar por uma disputa pelo poder. Imagine comigo as consequências de um trono sem rei. Mas, naquele momento que o profeta vê, numa visão, o trono que nunca ficará vazio. Em um momento de incerteza, Deus dá uma certeza a Isaías. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um trono estava vazio na terra de Israel, mas Deus mostra que o trono celestial, majestoso e eterno do Senhor nunca ficará vazio. A visão do trono de Deus acalma e alegra o coração do profeta Isaías. No meio de tanta inquietação e agitação, Isaías declara: eu vi o Senhor. Estamos numa época de crises políticas, com gente que sofre com o desemprego, com a pobreza, com as crises que atingem as famílias. E eu sei que você tem muitos problemas grandes em sua vida. Há poucos dias atrás, o pai chorava copiosamente ao perder seu filho num tiroteio. Uma mãe também dizia que eu ensinei a palavra de Deus para o meu filho, mas ele não quis seguir a Deus. Então, eles não conseguiam entender o porquê de tudo isso. Mas lembre-se, meu irmão e minha irmã, Deus está no seu trono. Isso quer dizer que Ele é quem está no comando de tudo. Ele é quem governa e dirige tudo. Então, acalme-se. O Senhor está em seu trono e a sua glória e poder são maiores que todos os seus problemas e crises. No verso 1, e as abas de suas asas enchiam o templo. Ou nessa visão, do Senhor em seu trono, Isaías tem uma grande prova. De novo, nessa visão do Senhor em seu trono, Isaías tem uma grande prova de que Deus está do seu lado, proporcionando sua proteção. Isaías vê que as abas de suas vestes enchiam o templo. A visão das vestes do Senhor sobre o templo comprova que Deus está presente com sua glória dentro da igreja. Apesar da igreja viver num mundo corrompido pelo pecado, apesar do povo de Deus enfrentar aflições e lutas difíceis, a presença poderosa do Senhor enche o templo. A glória do Senhor entra no templo. Quando Isaías vê isso, ele se acalma e tem a certeza que, mesmo vivendo em meio a um caos e desordem, a proteção e a presença do Senhor estavam sobre a sua vida. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que a igreja do Senhor era perseguida. Ela não podia nem sequer se reunir em templos, mas a Bíblia diz que o Senhor acrescentava cada dia aqueles que iam sendo salvos. E acontecia porque Deus estava presente naquela igreja, todos os dias. Não podemos ter certeza dessa presença viva e constante do Senhor em nossas vidas em todas as épocas e momentos. Lembre-se da promessa do Senhor Jesus: eis que estou convosco de novo. Nós podemos ter a certeza dessa presença viva e constante do Senhor em nossas vidas em todas as épocas e momentos. Lembre-se da promessa do Senhor Jesus Cristo.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 21, versículo 20. Então Isaías tem essa visão da santidade do Senhor. No versículo 2, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um certo momento da visão, Isaías passa a ver serafins ou anjos. Existem detalhes importantes aqui. Esses serafins cobrem os seus rostos e pés. Eles fazem isso por causa da santidade do Senhor, da glória de Deus que estava naquele lugar. Eles cobrem seus corpos em sinal de temor e respeito diante da presença do Senhor. Quanta gente não tem nenhum respeito e reverência à presença do Senhor. Mas esses serafins estão constantemente adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então esses serafins declaram a santidade de Deus. Em uma época de decadência espiritual e moral, era importante que Isaías visse Deus em toda a sua santidade. E assim também que veremos o Senhor um dia. Ver Deus em sua santidade motiva o profeta a anunciar a mensagem do Senhor. Nós também precisamos descobrir a santidade do Senhor. Nossas lutas diárias, ao lado das pressões sociais e de nossas fraquezas, e claro, estreitam a visão que temos do Senhor. O Senhor é santo para todo sempre. Ele também diz: sede santos. Vivemos no mundo profano, mas somos um povo santo separado para o Senhor. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Há uma frase que tem impactado o Brasil afora, diz assim: que não sou mais pecador, lutando para ser santo. Sou um santo lutando contra o pecado. A grande conclusão dentro de tudo isso é a convicção do pecado. No versículo 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Bem, então, muitas vezes cantamos aqui na igreja: eu vejo a glória do Senhor, hoje aqui, a sua glória, o seu poder sobre mim. Muitas pessoas cantam isso, mas não está vendo o sentido na glória do Senhor. Às vezes, as pessoas vivem e cantam o que não estão experimentando. Cantamos por achar bonito. Quando um homem vê a glória, não é o mesmo. E não é mais o mesmo. Então Isaías viu a glória de Deus. E diante dessa experiência, ele cai em si. E diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ao ver a glória de Deus, Isaías tem consciência do quanto era pecador e clamou pela misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, agradeceu a Deus por ter tido o privilégio de ver o que poucos mortais puderam ver com seus olhos. Ao ver a glória de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da sua misericórdia. Depois que Isaías reconhece o seu pecado e sua necessidade do perdão purificador de Deus, um serafim vem com uma brasa. Aquele anjo toca na boca de Isaías com aquela brasa. Esta brasa lembra do fogo purificador do Espírito Santo. Em Números capítulo 31, versículo 23, Deus diz: tudo o que pode suportar o fogo fareis pelo fogo, para que fique limpo. O fogo é purificador. Então o anjo diz ao profeta: eis que a brasa tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada.
purificado do teu pecado. No verso 7. O que vemos aqui é Deus vir ao encontro do pecador e purificando, O que vemos aqui é Deus vir ao encontro do pecador e purificado com sua graça e o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Deus veio um dia ao seu encontro, tocou a sua vida. Tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. E por isso que devemos pedir: Senhor, me purifica do meu pecado. Para encerrar, a experiência de Isaías é tremendamente maravilhosa. Ele vê a glória de Deus. Número 2, reconhece a condição e então, número 3, é purificado do seu pecado. Depois de tudo isso, ele ouve a voz de Deus lhe perguntar: Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O que observamos é que Deus preparou Isaías para ser um vaso usado por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus nos prepara antes de nos enviar. Diante do apelo do Senhor, Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E antes de ir para falar aos que o rodeiam sobre a mensagem de Deus, Isaías foi purificado, confessou seus pecados, submeteu-se ao controle do Senhor. Que nesse momento você também possa se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, abre meus olhos, como fizeste com Isaías, para que eu possa ver a tua glória. Senhor, eu preciso do teu perdão. Me purifica de meus pecados. Pai, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.